Ontem, o canal da Deutsche Welle Brasil publicou uma reportagem sobre o aumento de casos de xenofobia contra brasileiros em Portugal. E aí mostrou alguns relatos, principalmente de brasileiras que estão lá, que, ultrapassam em alguns casos só a xenofobia, né? Alguns relatos de racismo escancarado. E eu quero assistir com vocês um trechinho aqui que foi publicado nas redes sociais e depois comentar algumas coisas sobre isso, né? Porque isso aqui vai além, inclusive, né? Isso aqui demonstra, inclusive, esse movimento global agora de ascensão de partidos extremistas, nacionalistas, de extrema-direita. Vamos assistir juntos aqui, depois eu comento algumas coisas. Como a xenofobia e o racismo afetam brasileiros aqui em Portugal? Ela pegou e virou pra mim e falou assim: você tá voltando e você vai ter que se portar como uma escravinha. Foi isso que Larissa ouviu de uma supervisora num bar onde ela trabalhava em Lisboa. E no meu último dia, ela virou pra mim e falou assim: você fala demais. Às vezes eu tenho vontade de te amarrar num tronco e te chicotear até você aprender a ter educação. Os relatos da discriminação contra brasileiros não param por aí. Existe sim essa xenofobia, eles sempre que possível, no momento ali de estresse, a primeira palavra que usa é volta pra tua terra. Aquela coisa que fica meio nas entrelinhas, entendeu? Tipo assim, eu não falo brasileiro. Acho que é um comentário super xenofóbico, porque nós falamos o português, né, com condições verbais diferentes, mas é português, né? E aí ele me olha de cima a baixo e pergunta assim, ele olha assim, né, do tipo, me analisa e fala assim, és brasileira? E aí eu olho pra ele e falo assim, olha, então qual é o sapato que você quer? Larissa, Felipe, Cissa, Priscila, eles fazem parte da comunidade brasileira em Portugal, o maior grupo de estrangeiros no país, e também o que mais sofre discriminação, segundo as autoridades. Mas o que justifica esse preconceito e discriminação? É imprescindível falar desse passado colonial. Ainda há uma perpetuação dessa desigualdade racial e dessa hierarquia racial, né, onde as pessoas brancas, europeias, são colocadas como civilizadas e as pessoas do sul global, do continente africano, ou até mesmo do Brasil, apesar dessa distância maior histórica do ponto de vista da descolonização, são inferiorizadas e são colocadas uma desigualdade lá de baixo da pirâmide mesmo, né? Ana Paula Costa é presidente da Casa do Brasil de Lisboa. A associação tem um histórico de luta pelos direitos dos imigrantes no país e apoia movimentos sociais que estão pressionando o parlamento português para mudar a legislação. Isso porque, até hoje, racismo e xenofobia não são considerados crimes em Portugal. Esta pesquisadora portuguesa diz que é preciso apoiar as vítimas da xenofobia e do racismo no país e pede uma mudança. Quem está a propor a mudança para a criminalização do racismo e da xenofobia são os grupos das pessoas que representam as pessoas que sofrem com a discriminação e com o racismo. Independentemente de uma discussão teórica e política sobre o que é que pode ser melhor do ponto de vista do grupo dominante, aqui que são os portugueses brancos, nós temos de ter essa humildade e ouvir o que é que são essas propostas e integrá-las sem dúvida. Então, como você viu aqui, há vários relatos de xenofobia e aí também a gente percebe que há uma recusa de muitos portugueses de compreender o que está acontecendo lá, de quão profundas são as raízes desse preconceito. Antes de prosseguirmos aqui, só preciso fazer um aviso, né? Porque essa semana eu voltei a alimentar o meu blog. Sério, é sério. Eu comecei a escrever blogs em 2004. Ou seja, tem muito tempo, né? Mais de 20 anos que eu escrevo digitalmente, publicava, né? Daí quando eu fiz a transição para o YouTube, eu parei de alimentar os blogs, mas durante muito tempo eu trabalhei com blogs, né? Eu vivi por causa dos meus blogs, viajei por causa deles. Então agora eu voltei a alimentar o meu blog e aí eu vou convidar vocês para conhecer o trabalho lá, porque vai ser uma extensão aqui do que a gente faz no YouTube ou em outras redes sociais. Então vai ser a oportunidade de explorar tópicos que eu menciono aqui, mas que não dá tempo de mencionar em vídeo, ou que eu nem me lembro às vezes, e depois eu posso refletir um pouquinho mais e expandir algumas reflexões, ou também de abordar temas que até me interessam, mas que eu não escrevo sobre isso, não vou fazer um livro sobre isso, ou não vou fazer um vídeo sobre isso porque não é pertinente, ou porque não tenho o timing certo para isso. Então vai ser a oportunidade de fazer algumas crônicas, de algumas reflexões, de falar algumas coisas um pouco mais pessoais com vocês. Então, quem quiser, como eu falei, vou deixar o convite aqui, o blog se chama henribugalho.com.
só aparecer por lá. Vai ter um artigo hoje explicando por que eu resolvi voltar, então quem quiser conferir. E possivelmente mais tarde hoje ainda vai ter também um texto sobre essa questão da xenofobia. Então falar um pouquinho sobre isso, como eu entendo a questão da xenofobia. Então sejam bem-vindos lá. É uma oportunidade de a gente fugir do algoritmo, de fugir dessa correria que é o tempo todo correndo atrás da notícia, correndo atrás, sabe, do que está acontecendo, do qual é o assunto quente. Ali vou poder trabalhar sobre outras questões, recomendação de livros, né? Dividir com vocês leituras, filmes que eu assisti, séries, poder fazer uma análise, poder fazer uma reflexão, mas no outro ritmo, né? E aí voltar também às raízes daquilo que eu sempre fiz, né? Eu sou escritor, acima de tudo, né? Eu comecei a escrever 25 anos atrás, o blog foi bem no começo, porque eu compreendi que para poder chegar na audiência eu teria que estar, sabe, divulgando essas coisas e pondo na internet. Então, assim, muita gente tinha medo de publicar os textos online por questões de direitos autorais, de perder o texto, alguém roubar o texto, mas eu nunca tive esse receio. Então, muito cedo entrei nesse universo digital e isso me abriu muitas portas, inclusive quando eu venho para o YouTube, eu trago esse trabalho do blog, né? Eu tinha um blog que era sobre escrita, que é esse blog que eu agora estou realimentando, era um blog sobre literatura escrita, e eu crio o canal aqui como uma extensão do blog, e daí o YouTube virou o trabalho principal e o blog ficou secundário, e depois o blog acabou morrendo. Então agora, quem quiser acompanhar lá, como eu falei, vai ter reflexões, pensamentos, análises, textos mais profundos, inclusive em alguns momentos, que eu posso trazer referências e sabe, reforçar um pouco o nosso entendimento aqui. Então sejam bem-vindos lá, link na descrição para quem quiser conferir, e acompanhem, vai ter conteúdo quase diário, possivelmente, porque agora eu estou bem animado, voltei a trabalhar alguns projetos, voltei a escrever, então estou bem agora com gás, e é legal voltar, sabe, às raízes e recuperar, sabe, esse ânimo, essa vontade de escrever, que sempre me alimentou muito. Então, só voltando a essa questão aqui, porque é uma questão que me aflige, né? A questão da xenofobia, eu sou imigrante, sou estrangeiro, estou há muito tempo fora do Brasil, então já passei por alguns casos bem constrangedores, em Portugal inclusive, já relatei algumas histórias de Portugal num texto meu que está disponível na Amazon, que se chama Sob a Chuva de Lisboa. Ele é um texto que faz parte de uma coleção que é Fragmentos Nômades, que inclusive eu vou alimentar lá no blog, né? Então, assim, eu vou trazer alguns textos, alguns relatos de vivências minhas no exterior, então para quem quiser acompanhar também histórias de xenofobia, mas não só isso. Então, já contei essas histórias anteriormente aqui, e como eu falei, me parece que, antes de tudo, há uma recusa dos portugueses de compreender que isso existe. Então, assim, os brasileiros representam uma grande parcela dos imigrantes lá em Portugal, e como acontece sempre, o principal grupo de imigrantes também acaba sendo o principal grupo que sofre preconceito. Então os brasileiros acabam sendo o alvo principal da xenofobia e do racismo nesse caso, porque junta duas coisas, né? Junta a questão étnica e nacional nessa história, né? E também o preconceito linguístico, que é quando você reconhece lá alguma forma de comunicação que te parece errada, né? Isso acontece no Brasil também, né? Tem um texto bem importante do Marcos Banhos sobre isso, que é o preconceito linguístico, quando ele fala, né, quando há uma discriminação de classe, inclusive, porque daí quem teve menos acesso à educação formal tem certos trejeitos linguísticos que identificam essa pessoa como alguém com pouca educação formal, e daí quem tem mais educação, já uma classe mais alta, discrimina a pessoa pelo modo como ela fala, pelos termos que ela utiliza, pelos erros, entre aspas, linguísticos que ela comete. Então a gente pode pensar que a gente tem um problema enorme em Portugal, e aí é decorrente dessa tensão que se dá com a imigração. Como eu falei do vídeo de sexta, isso acontece em muitos países, ou em quase todos os países. Você vai ter tensão entre a população nativa e os imigrantes, porque há questões culturais envolvidas aqui, né, modos de se relacionar, modos de se comportar, inclusive, né, os brasileiros são muito mais expansivos, e às vezes em alguns países pode ser visto como incômodo isso, né, o modo como faz festa e fala alto. Então, assim, tem a ver com muitas questões que envolvem também problemas do país econômicos, né? Daí eles podem atribuir a culpa a alguém. Sempre é importante encontrar um bode expiatório para botar a culpa de algum problema. Basta pensar na Alemanha nazista. A Alemanha nazista lá, sabe, passando por crise econômica, quem é o vilão, quem é o inimigo são os judeus. Judeus lá que são, sabe, os banqueiros, que são os capitalistas, que são os caras que estão roubando dinheiro dos alemães. Então a culpa é desses desgraçados. E aí você joga a culpa em alguém e essa pessoa vai pagar o preço. Em alguns casos com extermínio, em alguns casos com expulsão, em alguns casos perseguição, em alguns casos com discriminação cotidiana, né? Os judeus foram alvos durante muito tempo, né? Ao longo da história da Europa, por exemplo, houve várias perseguições aos judeus, justamente porque era um grupo mais isolado e que aí era fácil você, sabe, singularizar e atacar essas pessoas. Então, no caso dos brasileiros, a gente percebe isso, né? Quem foi para Portugal já, ou quem mora em Portugal, já deve ter sofrido, sabe, microagressões diárias com base na comunicação, com base no sotaque brasileiro, ou por causa da etnia também. E aí, o que a gente pode pensar
já falei em relação à Espanha também isso, é que, embora tenha certos tópicos, né, certas lutas históricas e sociais que já estão muito avançadas no Brasil, tópicos que já viraram, sabe, parte do debate público, que inclui o racismo, na Europa, em muitos países, isso está começando agora, ou nem sequer é muito debatido. Por exemplo, aqui na Espanha, como eu já falei anteriormente, aqui na Espanha você tem um debate sobre feminismo que está muito avançado, e possivelmente mais avançado do que no Brasil. Então, assim, as lutas feministas aqui são muito organizadas, há muitas conquistas feministas aqui na Espanha, e aqui avançou muita coisa. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que, em termos de progressismo feminista, a Espanha está, sabe, a anos-luz em relação a muitos outros países. Porém, na questão do racismo, não é uma questão que é abordada, é uma questão, sabe, que tem pouca reflexão sobre isso, pouca análise sobre isso, até porque a demografia de outras etnias é muito pequena em proporção aos espanhóis ou aos brancos, então acaba sendo um debate que é mais isolado, não é uma coisa que está disseminada na sociedade, diferente do Brasil, por exemplo, que você tem uma parcela enorme de população preta e negra, né? Então, assim, pode imaginar que o negócio é muito mais complicado e muito mais presente na vida das pessoas do que na Espanha, por exemplo, e em Portugal, esse tipo de debate também está muito atrasado. Então eu imagino que o debate sobre racismo e o debate sobre xenofobia não é uma coisa que aflige o português médio no dia a dia. Então ele nem sequer se dá conta de uma cultura racista e xenófoba na qual ele está inserido. Então por isso que há essa negação. Primeiro recurso, né, a primeira resposta é: não, isso não acontece, não, até parece que a gente é preconceituoso, até parece que a gente se, sabe, discrimina brasileiros. E a gente pode imaginar que tem muitos portugueses que não fazem isso de fato, né? Eu tenho uma experiência muito positiva em Portugal no geral, embora tenha tido situações ali bem constrangedoras, mas no geral sempre fui muito bem recebido lá, conheço muitos portugueses. Anos atrás, quando tinha uma revista literária, uma boa parte era de portugueses que participavam desse projeto, então assim, sempre foram muito atenciosos e calorosos e receptivos. Tenho amigos portugueses, então assim, não dá para dizer que todo mundo é preconceituoso, é claro que não é, né? Mas se você tiver um percentual considerável de preconceituosos, isso já vai impactar na vida das pessoas. E aí a gente pode imaginar, né, que nesses casos ali, porque inclusive uma reportagem recente também dizendo que aumentou bastante o caso de xenofobia em Portugal, a gente pode ter certeza absoluta que há uma subnotificação brutal em relação aos casos de xenofobia. A gente pode supor aqui que muitos dos brasileiros que sofrem no dia a dia tanto racismo quanto xenofobia nem sequer denunciam, porque, bem, por muitas razões, né, sabe, a questão da vergonha, a questão de achar que não vai ter justiça, até porque a lei lá não é tão rigorosa como é no Brasil em relação ao racismo, por achar que pode perder emprego, que pode se prejudicar, de ter que desembolsar para processar alguém. Então, assim, a gente pode imaginar que os casos são diários e frequentes e as pessoas não denunciam porque simplesmente sentem que não vai adiantar nada. Então, aí, nesse caso, seria importante uma revisão e um debate sobre isso aí, uma revisão para incluir na legislação portuguesa o crime de racismo, o crime de xenofobia, de modo que quem cometer isso seja punido. Em muitos casos, a gente pode imaginar que isso só avança quando há uma penalização. Isso só avança quando alguém, sabe, sente no bolso uma multa ou, sei lá, acaba na cadeia. Acho que raramente alguém vai para a cadeia por causa disso, mas sente pessoalmente o impacto daquilo que ela comete contra os outros, né? E aí, inclusive, eu recomendo que vocês assistam uma série bem interessante que mostra essas conquistas que vão se dando em grupos minoritários. É uma série da Netflix chamada Amend, que é narrada pelo Will Smith e conta as lutas que se deram por grupos minoritários nos Estados Unidos durante décadas ou séculos, e como foram sendo graduais essas conquistas até o ponto que se torna lei, se torna proibido discriminar alguém no ambiente de trabalho ou no espaço público. Então, a gente tem que entender que essa disputa ela é permanente. Quem sofre agora preconceito, quem está lá em Portugal e sabe sofrendo discriminação diária e sentindo isso, acaba sendo obrigada a se mobilizar e coletivamente fazer uma disputa para poder passar uma lei, por exemplo, lá no parlamento português, para evitar esse tipo de coisa, né? Então, assim, é uma disputa permanente. De fato, quando você é parte de um grupo minoritário, qualquer que seja, você sente que você sempre está disputando espaços e tentando se proteger, né? Como eu falei, Portugal é lindo o país, é maravilhoso. Assim, minhas experiências como turista lá sempre foram muito positivas, né? Se tem alguma coisinha ou outra que acontece ali que é meio chato, mas no geral é um país muito bonito. E aí eu entendo também que quem está lá, apesar do preconceito, apesar da xenofobia, apesar do racismo, ainda sente que estar lá é melhor do que estar no seu país por muitas razões. Como eu falei aqui na sexta-feira, o imigrante
Tem um monte de problemas, tem um monte de perrengues, mas ainda assim, para muita gente, vale muito a pena, né? Eu tenho um livro meu que eu escrevi anos atrás, chamado The Parallel Life of Our Dog. Eu até preciso fazer uma tradução para o português desse livro, porque conta o relato de imigrantes brasileiros, é um romance, é um livro de ficção, mas inspirado em histórias reais, que conta a história de imigrantes brasileiros em Nova York, nos Estados Unidos, e aí os perrengues que eles passam, né? Então, são muitas histórias, né, de discriminação, muitas histórias de, sabe, de abusos, de dificuldades, de pobreza. Então, assim, é a vida básica do imigrante. O imigrante se fode pra caramba fora. A gente sabe disso, né? Quem é imigrante sabe como é difícil, né? Que você venha pra cá, sabe, por cima da carne seca, isso é muito raro, é muito incomum. Na verdade, as pessoas vêm pra ralar pra caramba fora e todo mundo tem uma história difícil pra contar. E geralmente, aí, se você for conversar com os imigrantes, muita gente ralou bastante para poder ter uma vida um pouco mais confortável. Eu vi, inclusive, vídeos recentes, acho que foi na Deutsche Welle ou na BBC, não sei, mostrando brasileiros no Reino Unido, né, e como está muito caro lá a vida, e como está muito cara a vida lá, e pessoas morando em trailers lá. E aí, sabe, chega a ser humilhante, chega a ser, sabe, deprimente você ver as condições dessas pessoas, mas ainda assim, como eu falei, essas pessoas devem julgar que, apesar disso, ainda tem alguma vantagem de estar lá, porque senão ela voltaria para o Brasil. Se ela achasse que tá horrível aqui, eu tô quase um indigente aqui, então talvez seja melhor voltar para o país. Mas ainda assim as pessoas avaliam que tem vantagens. Não é fácil a vida de imigrante, quem tem vontade que esteja ciente disso, não é fácil. Há pessoas que têm condições melhores para poder desfrutar melhor dessa experiência, mas no geral não é simples. Eu passei por muitas coisas complicadas no começo, fora também como imigrante, até se consolidar, até ter um pouco de tranquilidade. Demorou. Eu posso dizer que foi graças ao YouTube isso aqui. Eu posso dizer que eu tenho uma vida decente, sei lá, de 5 anos para cá, porque antes disso era me ferrando como imigrante, como qualquer outro imigrante se ferra. Então foram, sei lá, 15 anos aí se ferrando. Então, assim, não é fácil. Esse tipo de histórias, assim, mexe muito comigo e é triste, né? É triste ver isso. Só trazendo, inclusive, uma última referência aqui, porque a Casa Branca agora, a porta-voz da Casa Branca, ela ontem, acho que ontem, fez um pronunciamento dizendo agora que quem estiver mais de 30 dias nos Estados Unidos, não especificou que tipo de pessoa lá, se é imigrante legal, se é estudante, se é trabalhador, não especificou isso, então ficou uma confusão agora na cabeça das pessoas. Ela disse que quem tiver mais 30 dias nos Estados Unidos vai ter que se registrar, porque se não fizer isso vai ser deportado e vai ser considerado como se fosse um criminoso e nunca mais vai poder pisar nos Estados Unidos. Então, assim, você tem agora um país lá como os Estados Unidos que está revertendo, sabe, décadas de políticas migratórias e transformando os imigrantes em criminosos agora. O negócio ali realmente deve estar, sabe, assustador para quem é imigrante lá. Eu não consigo imaginar, eu conheço pessoas que estão lá há muito tempo, né? Pessoas que estão ilegais até hoje lá, e aí eu fico imaginando o desespero de viver num país que está te tratando como se você fosse um câncer. E aí, como eu falei, isso remete a histórias do passado, né? A retórica nazista contra judeus, e dá uma tristeza profunda. Bem, me diga o que vocês pensam sobre essa história aqui, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, e confira o meu blog henribugalho.com, que agora vai ter textos que vão ajudar também, inclusive a iluminar certos vídeos aqui, trazer novas reflexões, outros pontos de vista, sabe, aprofundar algumas coisas que eu abordei aqui, então quem quiser conferir, vai ser um modo de retornar às origens, retornar, sabe, o começo da minha carreira, quando eu comecei, sabe, tentar encontrar meu espaço no mundo da escrita e cheio de inquietações, cheio de dúvidas, que inclusive reflete um pouco o meu momento agora, porque agora eu estou tentando entrar em editoras estrangeiras, né? Estou mandando originais para os Estados Unidos, para a Inglaterra, sabe, aqui para a Espanha, para Portugal. Então estou nessa nova etapa agora da minha carreira e me sinto um pouco naquele estágio inicial, né? Cheio de incertezas, o que vai acontecer, será que vai dar certo, não vai dar certo? Então, vá lá, me acompanhe. Um forte abraço para ti, se cuide por aí e até mais. Tchau. Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso, entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.